mais uma vez no nosso projeto, Nosso Lugar de Fala. Hoje, com Sara Barbosa. Eu sou a educadora Ana Zeli, sou da unidade de Pai Querer. Então, a gente já vai começar logo com a primeira pergunta, que eu considero a mais importante. Quem é Sara Barbosa? De onde você é, sua profissão? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Ana, primeiramente agradecer de verdade, né, esse espaço, estar aqui, falar sobre Sara Barbosa, falar sobre mim, porque hoje eu sou diretora na escola em que fui aluna, quando eu estava lá no Fundamental 1. Então, eu sempre tenho muito orgulho de dizer isso para os meus alunos e, de alguma forma, tentar ser significativa na vida deles, principalmente das crianças negras, das crianças de escola pública, né, que é onde eu estou lotada atualmente. E acho que também sou uma pessoa que amo arte. Como eu falei, sou atriz. Isso também faz parte da minha vida. Acho que sou uma atriz em sala de aula também. Os meninos se identificam com isso. Sou aquela pessoa que às vezes eu sou nem mais adulta. Eu sou criança também quando estou com eles, ou adolescente quando estou com os adolescentes também. Uma pessoa que tem muita fé e acredita muito que a gente pode fazer algo melhor para os nossos. É isso. Como que foi esse processo de escolha das suas profissões, né? Porque você tem uma das profissões que eu considero mais importante nesse momento, e em outros também, que é por ser professora, né? Porque sem esse papel na sociedade, acho que muitas coisas não iriam para frente. E além disso, você está nas artes, sendo atriz, sendo apresentadora. Como foi esse processo de escolha e construção? Bom, então, a docência está em mim desde criança, né? Então, era uma das brincadeiras que eu mais gostava, era de ser professora. E eu percebia que eu tinha uma facilidade em ensinar. Eu gostava de ser a professora. E eu não sei como é que os meus coleguinhas me aturavam, porque eu pegava um livro de ciências, por exemplo, e queria dar uma aula sobre o sistema solar, sobre constelação, e fazia isso. E aí, quando eu chego no ensino médio, eu fiquei atravessada sem saber para onde é que eu iria, para que área seguiria. Mas tudo estava próximo à área de humanas, que era a minha área de afeição. Eu não tinha muita amizade com exatas e acabou que no terceiro ano me aproximei mais das disciplinas de matemática, gostei, mas eu sempre fui uma pessoa de humanas. E aí entrei no curso de pedagogia, né? Eu sou formada em pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Fui cotista também, mas a minha pontuação também me permitiria entrar na vaga. Fui bolsista dentro da UFES, né, que é a sigla que nós temos aqui da universidade. E lá na escola eu já tinha essa coisa com a arte, né? Nessa escola que eu sou diretora, eu lembro de uma vez que eu fiz uma reportagem com o mingau da escola. Então todo mundo chamou a diretora para ver e eu era repórter. Olha aí a coisa da apresentadora, né? E no ensino médio isso aflorou mais ainda, né, nas disciplinas de literatura. Comecei a entrar na arte, tinha facilidade para isso, tinha o dom para a coisa. Já nessa minha idade adulta, entrei numa companhia de teatro musical. Hoje faço parte de dois grupos de teatro. Então isso foi crescendo dentro de mim, que hoje, Ana, eu posso te dizer assim com muita segurança, eu caminho muito bem entre a educação e a arte. Não, hoje eu começo a colocar isso em dois lugares assim muito próximos no meu pódio, sabe? De lugares assim muito importantes para mim e que eu amo estar. Você enfrentou dificuldades no sentido de ser discriminada pelas suas escolhas, ou no espaço em que você estava inserida? Por exemplo, sendo professora, você já sofreu algum tipo de racismo? Ou sendo atriz, você foi discriminada ou teve que exercer um papel que comumente é da mulher negra na realidade? Excelente pergunta, Ana. A gente percebe que o próprio lugar da docência já é um lugar
visto na sociedade para determinadas pessoas. Então, eu acredito que a não valorização da docência ela está ligada às pessoas que ocupam esse espaço, que é de maioria negra e é mulher. Então, já no meu... Eu chego a arrepiar, porque já no meu lugar, que é tão importante e significativo, eu pergunto, por que não somos mais valorizados? Porque dentro das escolas públicas nós não temos tantos recursos, às vezes, né? E os nossos alunos continuam sendo marginalizados, assim, vamos dizer, da escola pública. Quantas dificuldades a gente tem, às vezes, e quantas dificuldades nossos alunos têm de acesso à educação e de permanência. Então, eu acho que dentro da minha própria área já existe uma discriminação da própria profissão. E enquanto atriz, isso ainda é muito forte, porque nós, enquanto pessoas negras, não temos esses espaços reconhecidos fora do estereótipo. Então, a pessoa negra sempre vai ser envolvida com drogas. Outro dia eu estava até brincando, é o dono da boca. Eu falei, eu nunca fui dona de boca, por exemplo. Então, não tenho como ficar representando alguém que é dono de boca, ou a mulher do bandido, alguma coisa desse tipo, ou sempre a empregada doméstica, e não desmerecendo esse lugar, sabe? Essa profissão, que é a que sustenta muitas famílias e vidas, né? Minha mãe, ela foi doméstica, mas já na minha adolescência e na minha juventude, ela já era mais dona de casa, assim, mas ela sempre me conta desse lugar. E eu sei que é um lugar de muitas limitações, né? Às vezes de limitação de horário de trabalho, de bons salários, de direitos, né? Mas, enfim, são sempre esses lugares. A gente, enquanto pessoa negra, nunca está em visibilidade, né? Ontem mesmo, não sei que dia vai sair aqui esse nosso papo, mas trazendo só um exemplo de uma cena que eu assisti numa novela do menino que foi baleado, e ele cai ali, um menino negro, é um ator negro, e aí ele cai falando o nome dele todo, completo. Foi uma cena que me emocionou muito, muito. E no final, eu só conseguia pensar assim, por que continuam nos dando esses papéis? Eu não consegui romantizar a situação. Doeu, porque eu sei que tem muitos jovens nessa situação. Mas o que me chama a atenção é o reforçar os estereótipos quanto à população negra. Acho por isso que a AfroTV vem trazendo, sabe, representatividade. Tantas outras TVs estão começando a surgir para dizer, nós temos outros papéis que estamos assumindo há muito tempo. Há muito tempo tem preto na faculdade, há muito tempo tem pretos ocupando espaços que nos foram negados antes. Então, essa conversa de continuar reforçando estereótipos, ela já passou. Só para constar, eu sei exatamente a cena que você citou, eu assisti também. Confesso que também pegou muito forte para mim, porque eu pensei também no meu irmão, que é um jovem negro, 19 anos, que às vezes a gente fica com receio dele andar na rua, separado, ele é parado a todo momento, e sempre tem que dar aquelas instruções de sempre. Então é realmente complicado nós sermos sempre colocados nesse lugar. E é por isso que eu te pergunto agora, Sara, qual é o nosso lugar? Mulheres negras, pensando em mulheres negras e homens negros, qual é o nosso lugar? O nosso lugar é onde a gente quiser. E de preferência, quanto mais alto for, melhor. Já nos negaram muitas coisas, já nos negaram o direito de estarmos bem, né, com a nossa estética, já nos negaram o direito de respeito às religiões de matriz africana, já nos tiraram tantos direitos, né, de estarmos aonde quisermos, que eu lhe digo, o nosso lugar é onde desejarmos estar. E quanto mais alto for, melhor. Perfeito. Uma pergunta relacionada sobre a sua profissão mesmo, até para os educandos que pensam em seguir a profissão de atores, atrizes. Como que se dá, até citando o filme aqui da Sara, porque eu te amei, que a Sara fez um papel maravilhoso, técnica de enfermagem, certo? Como que se dá o processo de construção de uma personagem, por exemplo?
É uma curiosidade que muitos têm, assim, e não conhecem. Bom, primeiro a gente tem os cursos de formação, né? É sempre bom estar em uma escola de teatro. Eu não sei como funciona aí, mas aqui na Bahia, por exemplo, e na minha cidade, Feira de Santana, nós temos escolas de teatro que às vezes tem um valor mais simbólico, né? Parceria com as universidades para que se pague o semestre um valor mais simbólico, né? Então, acho que o primeiro passo é estar inserido em escolas de teatro, para assim conhecer as técnicas que a gente utiliza, né? Tanto o Grotowski quanto o Stanislavski, são várias técnicas. E algo que o ator precisa ter muito é aquele poder de observação. A gente observa porque a gente vai estar trazendo emoções que são humanas, a depender do que seja até animalesco, vamos dizer assim, se você estiver fazendo algo mais que seja objeto ou animal. Mas, enfim, é sempre observação. Eu estou sempre em estado de observação e de autoobservação, porque eu conheço os sentimentos que afloram no outro a partir dos meus também, né? Eu sei o que me faz feliz, eu sei o que me faz ficar triste, eu sei como é que eu fico triste, eu sei como é que eu fico feliz, como é que eu me sinto quando estou com saudade. Então, acho que esse momento de observação é importante no processo de construção de personagem para que eu chegue mais próximo da realidade. Não é um processo fácil, mas é um processo de insistência, de consistência, né? Eu esqueci a palavra agora, mas é de observância mesmo. Como que você traz temáticas relacionadas à cultura afro-brasileira dentro da escola? Porque, por exemplo, a gente existem leis, né, que falam, ó, agora é obrigatório vocês estudarem cultura afro-brasileira e indígena. Só que a temática é sempre a mesma. Na educação física, as pessoas costumam trazer a capoeira, algumas jogos indígenas. Na história, traz a história da escravidão. Mas tem toda uma carga, tanta coisa importante que precisa ser discutida para entender por que a gente está nesse lugar agora, porque o nosso lugar nunca foi esse, que daí eu sempre questiono assim, para alguns professores como que eles fazem esse papel. Olha só, Ana, assim que eu entro na sala de aula, eu acho que eu tenho que cumprir um papel importante que é de desmistificar muitas coisas, né? Então, em 2019, nós não tivemos um ano letivo de 2020 com as crianças, né? Mas em 2019, nós iniciamos um trabalho com os nossos alunos, e eu principalmente porque eu estava na vice-direção, então eu tinha uma carga horária dentro de sala de aula. E eu trabalhei com o primeiro ano. Mas só para te marcar mais um ponto incisivo em que houve um trabalho mais representativo. E aí, durante todo o ano, eu fiz um trabalho com eles de marcação de alguns pontos de discussão. Então, quando eles traziam algo sobre o cabelo, quando eles traziam algo sobre a cor, a gente sempre falava, né, abria aquele espaço de diálogo. Mês de novembro é um mês que às vezes a gente tira só para falar, né? E em 2019 aconteceu isso com a gente. A gente deixou para falar a partir de outubro, novembro. E foi muito significativo porque a gente veio tentando desconstruir as ideias de escravidão, né? Sempre as ideias, parece que a vida do negro começa no período da escravidão. Então a gente veio trazer a África para eles, a questão da cultura, tentar inserir isso na vivência dos alunos, em todas as disciplinas. Fizemos desfile com os meninos, falamos muito sobre cabelo, falamos muito sobre cor, falamos muito sobre os retintos que a gente tem aqui na escola, e a gente sabe que no Brasil, por conta do colorismo, a ideia é que o preto é sempre de pele mais escura, e são, às vezes, os que sofrem mais dentro das escolas públicas, com maioria de pessoas negras, né? Então, a própria criança negra acaba vendo o retinto como o mais negro, vamos dizer assim. Então, a gente sempre foi tentando trabalhar isso. Em 2020, a gente tinha a expectativa de iniciar o trabalho, né, sobre a negritude desde o início do ano. E a gente programou tudo, mas infelizmente a gente não conseguiu
ter esse momento com eles. Então, assim, o que eu penso no Brasil, enquanto população brasileira, nós precisamos falar sobre questões raciais desde o primeiro semestre, desde do início mesmo, levar o ano todo falando sobre isso, né? Não tem como a gente cansar sobre esse assunto, porque ainda são os nossos que estão sendo mortos, ainda são os nossos que estão perdendo oportunidades, né? São maiorias no submundo do desemprego, são maioria nas ruas. Então, hoje, quando você vai na rua, você vai ver quem está lá no sinal pedindo, quem é que está lá ainda lavando os carros, né? Limpando, assim. Então, a gente precisa muito falar, a gente precisa muito ainda trabalhar isso o ano todo, e não apenas em um período, e não trazendo jamais esse recorte da escravidão. Para finalizar, que mensagem que você deixa para a gente, assim, tanto para nós educadores, coordenadores, familiares responsáveis e principalmente para os nossos educandos? O que eu posso deixar para a gente é uma frase, uma palavra, na verdade, que é esperançar, né? Agora, enquanto educadora, trazendo essa palavra para a gente. É esperançar no sentido de ter esperança e agir. Nós já estivemos muito longe dessas discussões. Nós já estivemos muito longe de estarmos em lugares que merecemos estar. Então, não vamos desistir, não vamos parar. Nós ainda chegaremos muito longe. Estamos num caminho de nos reconhecermos, de ressignificação da identidade, sabe? De se enxergar e não ter vergonha de ser quem somos. E aqui, mais especificamente, falando para pessoas negras. Quando nós descobrimos que somos negros, nós somos mais fortes. E a gente é como descortinar. E a gente começa a perceber que tudo aquilo que nos contaram, e pregaram para a gente de forma errada, né, com a tentativa de nos tirar direitos, tudo aquilo não é significativo mais para a gente. Não tem o poder mais. Então, para a gente é ter esperança nesse momento que nós estamos enfrentando, principalmente com a pandemia, e ter a certeza que vamos além. Não podemos parar. Não podemos parar. Sara, muito, muito obrigada. Sua fala, tudo que você falou, eu sempre sinto, eu sei, muitos sabem. É importante escutar isso, é importante escutar pessoas de outros lugares também, né? Porque nós somos aqui do Paraná, você está aí na Bahia, e isso é muito bom, isso é muito diferente, é muito legal escutar que os problemas podem ser diferentes e iguais ao mesmo tempo, mas a solução é sempre a mesma. Obrigada, obrigada mesmo, de coração.